Olá, amante do vinho! Bem-vindo ao Amado Vinho, o meu nome é Arthur e hoje a gente vai falar sobre quem é quem no mundo do vinho. Quem que é o enólogo, o sommelier, o viticultor, o enófilo, quem são essas pessoas, o que cada uma faz, onde vivem, do que se alimentam, tudo isso hoje no vídeo do Amado Vinho. E antes, por favor, eu peço para que você deixe seu joinha e considere se inscrever no canal para me ajudar a crescer aqui no YouTube e entregar cada vez mais conteúdo de qualidade sobre o mundo do vinho e algumas outras bebidas também de vez em quando. Vamos pro vídeo? Então tá, vamos começar do começo. Falando bem a grosso modo, o viticultor é quem está no campo ajudando a produzir o vinho, o enólogo é o especialista que, vamos dizer assim, ele vai ser responsável por como aquele vinho vai ser produzido, o quanto ou quão ácido ele vai ser, o teor alcoólico, questão de fermentação, de amadurecimento. O sommelier, ele vai, a grosso modo falando, experimentar o vinho, recomendar vinhos, fazer cartas para restaurante, questão de harmonização, vai fazer avaliações dos vinhos, pontuações, às vezes também envolve a questão do sommelier. E o enófilo é aquela pessoa que é apaixonada por vinho, que estuda vinho, que gosta de saber curiosidades, que vai atrás, que gosta de tomar, mas não tem nenhuma pretensão profissional com isso. Então, a grosso modo falando, o vídeo acaba aqui, é isso. Não, mentira, fica comigo que eu vou te explicar mais detalhadamente a função de cada um deles. Começando pelo viticultor, ele trabalha, como eu falei, no campo. Ele é responsável, é como se fosse o agricultor, é literalmente o agricultor, só que voltado a essa parte da uva. Ele que vai ajudar e auxiliar a questão do enólogo também. Porque, por exemplo, a uva, o parreiral, no caso a parreira, ela precisa ser podada. Você precisa, vamos dizer assim, desfolhar ela de tempos em tempos, cortar alguns galhos mais antigos, ou você precisa mudar a arquitetura da planta. Para não entrar muito a fundo aqui, vamos dizer, pensa que a minha mão é como se fosse o pé da uva que está crescendo. E de repente os galhos começam a ir em várias direções. E você não quer exatamente que isso aconteça, então você poda, você corta aqueles galhos para meio que você fazer a planta crescer naquela direção. Isso faz com que às vezes você tenha mais ou menos produção de uva, faz com que a sanidade do teu parreiral aumente, às vezes você aumenta a circulação de ar. Tudo isso vai auxiliar em inúmeras outras questões que eu vou trazer num outro vídeo aqui para vocês. Mas resumindo, esse trabalho mais no campo, ele é do viticultor e do enólogo. O viticultor é mais ou menos quem coloca mais a mão na massa, quem vai cuidar desse tipo de coisa, questão de adubação do parreiral, questão da poda, questão de fazer o plantio, os porta-enxertos também, tudo isso. Então o viticultor lida mais com essa parte no campo da coisa, junto com o enólogo. O enólogo também tem uma participação disso, mas muito mais, vamos dizer assim, delegando as funções. Claro que isso aqui que eu tô falando não é regra, não é engessado. Existem enólogos que também são viticultores e sommelier que também é enólogo e enófilo, enfim. As coisas se misturam um pouco. Eu tô meio que engessando essas definições para você entender melhor, mas as coisas acabam se misturando no meio do caminho. O enólogo, ele vai estudar bastante a fundo. Ele vai saber desde quando plantar por área da uva, de cada tipo de uva. Por exemplo, eu tenho uma propriedade, eu quero produzir vinho. Então vou chamar um enólogo, ele vai indicar para mim qual a melhor cultivar de uva para plantar, qual o sentido que eu vou plantar, que época do ano eu vou fazer a poda, que época do ano eu vou colher a uva. Tudo isso o enólogo vai fazer, que é uma coisa que eu estou, inclusive, apto a fazer, já que eu sou engenheiro agrônomo com pós em enologia. Então, é mais ou menos bastante teoria, a gente acaba tendo muita prática também, obviamente, mas você tem que conhecer muito da questão da produção. Depois disso, você vai pensar quanto tempo que vai ficar fermentando o meu vinho para chegar numa graduação alcoólica interessante que eu quero para aquela uva, questão de acidez, questão de açúcar residual. Tudo isso é bastante uma parte teórica, é bastante estudo que envolve e também a prática. E muitas vezes em sintonia, né, o enólogo com o viticultor, para chegar no vinho ideal, para no final das contas você produzir o vinho que você quer. Só que como a gente está lidando com plantas, com seres vivos e com questões climáticas, muitas vezes não vai dar certo, não vai funcionar do jeito que você quer. Às vezes vai chover muito ou pouco, às vezes você vai ter alguma praga que vai atacar a tua plantação. Então aí vai do enólogo e também do viticultor, né, do enólogo e do viticultor, tentar fazer o melhor com o que você tem ali, entendeu? Porque é biologia, não é matemática, você não vai ter uma resposta certa, um resultado ideal. Então o enólogo tem que ter esse jogo de cintura, de fazer o melhor vinho possível com aquilo que a natureza está te dando. E agora eu vou falar do sommelier. O sommelier, ele basicamente é a pessoa que vai provar o vinho. Até eu tenho um outro vídeo que eu vou falar a respeito da origem do termo sommelier e o que era tudo isso. Vou deixar no card aqui, então já fica ligado para saber o porquê sommelier. O sommelier, ele vai provar o vinho, ele vai degustar eles. Vai fazer toda aquela parte, analisar a questão olfativa, visual, gustativa, ele pode dar pontuação para os vinhos. Claro que se o sommelier for melhor conceituado, ele vai ser mais levado a sério na questão da pontuação. Tem que ser bem reconhecido, tem que ter um trabalho que já vem de anos e anos, bebendo vinho, escrevendo, comentando sobre.
Então o sommelier é aquele cara que vai provar o vinho, ele vai conhecer muito do vinho, da questão organoléptica da coisa, né? Como ele entra em contato com os nossos sentidos, com os canais representativos, e como ele também vai harmonizar com comidas. É muito normal o restaurante ter o seu sommelier, ou contratar um sommelier à parte, para ter a carta de vinho e como ela vai harmonizar com o teu cardápio. É mais ou menos aquela questão de vinho tinto com carne um pouco mais gordurosa, um pouco mais pesado no paladar, vinho branco para peixe, a grosso modo falando aqui. Mas é mais ou menos o sommelier que vai saber te indicar o vinho certo para uma comida certa, ele vai saber as características muito interessantes daquele vinho. Claro que o enólogo vai saber melhor do que ninguém, né? Porque ele viu desde a fonte como é que é aquele vinho. Então todo enólogo vai ser um ótimo sommelier, assim, a grosso modo falando. Mas o sommelier ele vai ter esse contato do vinho com o consumidor final. Ele que vai te passar todas essas informações, te explicar direitinho como harmonizar, as características do vinho, um pouco da história do vinho também. Então é um profissional que está ali para te servir, para te ajudar a ter a melhor experiência possível com o vinho. E o enófilo é aquela pessoa que é apaixonada por vinho, que, vamos dizer assim, o primeiro passo para entrar, né, em contato com o mundo do vinho, você vai começar a beber de vez em quando, ou nem tão de vez em quando assim. Vai começar a beber, vai começar a consultar canais, como esse aqui do YouTube, para saber mais sobre vinho, seja curiosidades, seja um vinho que vai harmonizar melhor, entendeu? Você não vai estudar a fundo, você não vai sentar e ler um livro e fazer anotação. Quer dizer, você pode também. Mas basicamente é muito mais um hobby do que você fazer isso profissionalmente ou de uma maneira muito assídua, muito afinca. Mas como eu disse, eu acredito que todo enólogo e sommelier é também um enófilo. Só que vamos dizer assim, é um grau mais acima, né? Além de você amar, além de ser apaixonado, você também leva por um lado um pouco mais profissional da coisa. Então é isso. Nesse vídeo eu falei desses 4 seres que habitam o universo do mundo do vinho. O enófilo, o enólogo, o sommelier e o viticultor. E basicamente, se você tem alguma outra dúvida de algum outro termo ou profissional do mundo do vinho, não hesite em deixar aqui nos comentários ou me pedir nas redes sociais também, pode ficar à vontade para entrar em contato, porque esse canal, no final das contas, é feito para você. E já que você chegou até aqui, deixa a tua inscrição, confere se está inscrito com o sininho ativado, deixa o like para eu saber que você está gostando do conteúdo, ou dislike também, caso você não goste. E é isso aí, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Eu estou viajando já aqui, estou saindo bastante do assunto. Mas enfim,